Parabéns ao coral, né? 62 anos. E conforme diz a nossa querida Márcia Soriano, hoje vocês estão uma belezura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tanto na voz como na beca, né, irmãos? Eles não estão uma belezura? Fala a verdade. Coisa linda, como é bom a gente ver isso, adorar o Senhor, né? Esses 62 anos aí, né? Não deixem que essa voz apague. Eu queria nesta noite refletir com os irmãos aquilo que nós propusemos na parte da manhã. Nós queremos então refletir um pouco sobre a vida de Pedro, do apóstolo Pedro, em momentos tão cruciais da sua vida, e mais especificamente no momento em que Jesus é capturado, está sendo levado para o martírio, para aquele sacrifício vicário, e é o momento em que Pedro então começa a demonstrar uma face estranha, pois até então ele andava com o mestre dia após dia, vivendo tudo o que podia. Aliás, se tem uma pessoa que viveu com Jesus momentos muito especiais, esse alguém se chama apóstolo Pedro. Ele viu quantas maravilhas foram operadas, ele viu quantos milagres. Ele estava lá no monte da transfiguração, ele estava observando então a água sendo transformada em vinho, ele estava em momentos cruciais na vida de Jesus, e aquele apóstolo então sonolento, em momentos antes, quando Jesus clamava e insistia para que ele orasse. É um momento que parece que desperta aquela coisa do homem natural, ao ponto de sacar a espada e querer lutar então contra o exército romano, sobre a égide de que poderia então salvar o seu Senhor de uma possível morte, daquela possível cruz. E para tanto, vamos ler a palavra de Deus em Mateus 26, vamos ler os versos 57 e 58. E o tema da nossa reflexão é: seguindo Cristo de longe. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto com os guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra estará sendo proclamada, ela é viva, ela é eficaz, e tudo quanto for escrito para o nosso ensino, o Senhor deixou. Ensina-nos, promova mudança, salvação, transformação e libertação, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este versículo é encontrado em todos os outros evangelhos. Nós vamos perceber então algumas pequenas diferenças nas abordagens que hão de suceder. Até porque a época para escrever quem era Pedro, porque Pedro era um discípulo, 2 discípulos. Nós vamos ver alguns evangelhos dizendo que tinha um outro discípulo, provavelmente uns vão defender ferrenhamente a tese de que era João, o discípulo amado. Enquanto vários teólogos vão dizer, não é possível ser João, por conta daquele sotaque galileu, por conta dele não ser conhecido pelo sumo sacerdote, é impossível. Mas, em meio a todo um cenário difícil, Pedro novamente está presenciando um momento crucial na vida de Cristo Jesus, no momento em que Jesus está sendo capturado, no momento em que Jesus está sendo levado pelos guardas, no momento em que a fé de Pedro está sendo desafiada ao máximo, pois aquele homem impulsivo e prestes a tentar fazer alguma coisa, pois não compreendia
que Jesus devia passar pela cruz ao ponto dele falar: mestre, tem compaixão de ti mesmo. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Alguns vão dizer: Jesus chamou Pedro de Satanás. Não. Ele não falou: Pedro, para trás de mim, Satanás te possuiu. Mas ele sabia que aquele intento só podia vir, essa ideia só podia vir por parte do maligno. Desviá-lo da cruz só podia fazer parte de um plano de um outro lado. Pedro não compreendia isso. Como é que pode um rei, um libertador, agora ter que se entregar, se sujeitar a isso? Até porque esse Deus, o Todo-Poderoso, se fazer homem e habitar entre nós e assumir a forma de servo, para Pedro ainda era surreal. Apesar de viver, apesar de estar com Cristo Jesus, apesar de toda experiência e bagagem, ao ponto dele lá naquele mar da Galileia falar: mestre, se é tu mesmo, me permita ir ter contigo. E Jesus fala: vem, Pedro. E ele começa a andar, até o momento que ele vacila na fé e começa a afundar. Então o mestre o resgata e fala para ele: você é um homem ainda de pouca fé. Na verdade, Pedro está sendo experimentado, Pedro está sendo agora levado a um ponto crucial do seu relacionamento com Cristo, pois ele, outrora, havia abandonado a indústria pesqueira para viver tão somente pescando homens. Deixou tudo. E olha que foi no auge, no momento da pesca maravilhosa, no momento em que o barco ia a pique, no momento em que ele podia ganhar muito dinheiro, ele é desafiado a largar tudo e seguir ao mestre. E ele o faz. Mas chega nesse momento da história de Cristo Jesus, quando Pedro é desafiado a andar com Cristo, a padecer por Cristo, a fazer aquilo que ele jurou e padeceu. Falou: mestre, essa turma que está aí, esses outros vão te abandonar, mas eu não. Ele não consegue. E ele começa então a seguir Jesus ao longe. O que leva Pedro a seguir Jesus de longe? Em primeiro lugar, é ter um coração dividido. Vamos repetir isso, igreja? Ter um coração. Eu estou vendo um monte de gente que não falou. Eu vejo por trás da máscara. O pastor tem um olho de raio-x, irmãos. Não adianta nem fazer mímica, porque eu até ouço. Já conheço até as vozes. O que levou Pedro a andar longe de Jesus foi ter exatamente isso, porque ele invade, então ele vai ali para a propriedade do sumo sacerdote e começa a se sentar, ele começa a sondar para ver como é que as coisas iam suceder. Ele estava curioso, acompanhando, enquanto muitos discípulos, e é verdade, já tinham largado Jesus. Cadê os demais? Você já esteve numa situação de risco, de pânico, que tem um monte de gente assim falando: nós estamos juntos para o que der e vier. No menor barulho sai, é o estouro da boiada. Não fica ninguém. Foi o que aconteceu. E Pedro ainda está tentando ali acompanhar Jesus ao longe, observando os feitos de Jesus. Ele demonstra uma enorme disposição quando ele saca a espada e corta a orelha de Malco. Indubitavelmente ele faz isso. Mas o mestre ainda estava próximo a ele. Ele, na verdade, devia dizer, estou me garantindo é nesse Jesus aqui, ao ponto de Jesus falar: para, Pedro, se fosse para fazer isso aí, vamos, então colar novamente essa orelha. Irmãos, ninguém me tira da cabeça que Pedro, quando sacou aquela espada, um negócio dele era decepar a cabeça. Porque para pensar, irmão, numa espada riando, e só tira uma orelha. Quando você vê um objeto vindo na sua direção, a primeira coisa que você faz, o que é? Desviar. Nessa uma orelha fica. Que coragem de Pedro. Que coisa ousada.
Ele falou: mestre, todo mundo vai te largar e eu não. Ele começa até então a demonstrar uma profunda ousadia, mas seu coração dividido, no momento em que ele está vendo que o Senhor está sendo entregue, sendo oferta, que ele não vai reagir, Pedro começa a ficar ao longe, observando tudo que Jesus estava fazendo. Sabe por quê? Porque nas menores provações, nas menores dificuldades da vida, a gente tende a negar a Cristo. Tem momentos que a gente vem para a igreja em situações que não tinha nada a ver, a gente brigar por algumas coisas, termos posturas difíceis, a gente arvora a espada, a gente vai lá e lutar. Há um senso de justiça inflamado dentro de cada um de nós, dizendo: não, mas isso não é justo. E às vezes a gente quer sacar a espada, vamos fazer justiça. Mas por que em determinados momentos onde a nossa fé está sendo provada, parece que o mestre não está perto mais de nós, em que tínhamos que ter um posicionamento firme, a gente começa a abandonar Jesus. Pedro abandona Cristo por medo, sim, medo da humilhação, medo do constrangimento, medo das chicotadas e medo da morte. E se tem uma coisa que o povo tem tido ultimamente é medo da morte. E a Bíblia fala: não temam a esses que podem matar o corpo, não. Temam, porém, aquele que pode fazer o corpo e a alma perecer. Há um povo amedrontado, com medo de tanta coisa. Tem gente com medo da própria sombra. Parece que ele olha e quando vê a sombra se assusta. Um povo acuado, um povo medroso, e foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro começa a andar distante de Jesus, porque ele perde o foco, e o foco dele era continuar com Cristo, mesmo em meio a tudo que poderia suceder, mas ele não consegue mais ter foco naquilo que estava sucedendo. Se ele tivesse entendido o martírio, a cruz, ele saberia perfeitamente como se posicionar. Pedro parece estar envergonhado, pois várias vezes fora admoestado, tu era um deles. Ele fala: eu não. Tu andava com ele, até o teu jeito de falar é semelhante. A gente não percebe, irmãos, mas a gente, quando começa a andar com alguns, nós vamos remedando modelos. A gente não percebe, nossa maneira de falar, nossa maneira de se postar, até a maneira de trajar vai sendo modificada. E Pedro fala: não, eu não era um deles, não. Às vezes a gente tem vergonha de falar eu sou de Cristo, com medo das piadas. Na faculdade, na família, tem gente sempre tentando botar para debaixo do tapete a sua posição de fé. E sob que pretexto? Dizendo assim: eu não quero ser ofensivo, não. A maior ofensa que uma pessoa pode fazer a outra é tentá-la desviar do caminho, do propósito, ou blasfemar contra Cristo. E nós que estamos com a verdade, que é a palavra de Deus, por um ato então de vergonha de falar: como pode isso? Eu não vou dizer que eu pertenço a Cristo, não. Deixa eu esconder isso para debaixo do tapete, que se souberem, as minhas notas na faculdade, elas vão mudar. Eu sou do tempo que a gente era conhecido como os Bíblias. E a gente andava nas ruas com a Bíblia, aí falava assim: ó, vem um Bíblia ali, ó. Vem um Bíblia ali. Eu tenho gente que estudou comigo aí, há muitos anos atrás, que até hoje, quando me vê, me chama de Bíblia. Para implicar, aquela coisa para dizer, né? Hoje, a Bíblia é outra, né, irmãos? Até porque outro dia eu estava numa igreja, aí eu fui pregar usando um iPad assim, aí a irmã veio falar assim comigo: pastor, o senhor não usa a Bíblia, não? Eu falei: uso, está aqui, ó. Não, isso aí é iPad. Eu quero ver aquele livro de capa preta, aquilo que é Bíblia. Eu falei: irmão, para, então vamos pegar pedra, as tábuas lá, Torá, e vamos aquilo que era Bíblia. Quando Moisés desce do monte, vem trazendo ali a letra, é ou não é? Vamos carregar as pedras, vir para aqui, que essa aqui, só vale essa.
E as pessoas não percebem hoje o que é essa palavra que tem que estar no coração, e a gente firmes andando com Jesus. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu sou de Cristo, mas não tem vergonha para pecar, para andar em roda de escarnecedores. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu sou de Jesus, passa o ano inteiro, a vida inteira, convivendo com gente que não há o reflexo do que é o cristianismo, do evangelho, que é poder. Por quê? Já está andando com Jesus ao longe. A Bíblia fala, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Por isso o apóstolo Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Se tem uma coisa que pode explodir, mudar, dinamitar, é o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é dinamite, meu irmão. O crente devia ser um terrorista, andar cheio de dinamite, aonde chegar, explode, 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 mudanças acontecendo, palavras sendo proclamada pelo quê? Pela sua maneira de viver, às vezes sem abrir a boca, mas pela maneira de viver, esse evangelho chegando, a dinamite sendo deflagrada, vidas sendo transformadas e o céu sendo povoado. Amém, irmãos? Isso é evangelho, isso é poder de Deus. Nós devemos priorizar sempre a Cristo antes de qualquer coisa, mas parece que hoje é uma geração tímida, com medo de ser excluído. Irmãos, tiver medo de ser excluído, o meu maior medo é de ser excluído da presença de Deus. Eu tenho que temer é isso. Como Davi dizia, Senhor, não me retires da tua presença, deixa acontecer o que for, mas não se afasta de mim não, Pai. Não tem como andar com o Senhor de longe, não tem como eu ficar pensando em estar andando com alguns grupinhos para ser aceito, a ter a atitude, o linguajar, o traje dele, se eu estou na verdade andando com Jesus ao longe. Já está longe. Por quê? Senão o grupo aqui não me aceita. Se me distratar, eu saio dali rindo à toa, dizendo, eu sou bem-aventurado. Tem uma irmã aqui, que está conosco aqui nessa noite, que eu fui no sepultamento de um familiar dela. O pessoal era de outra religião. E chegou lá, eu vivi um drama. Não é isso, Aline? Porque eu vi umas coisas e quando viram o pastor chegar, a turma já, sabe? Até porque sabiam que eu era pastor. Cheguei, fiquei quietinho, olhei tudo e fui ali por conta da minha ovelhinha. Para estar ali com a minha ovelhinha naquele momento. E chegou ao término da celebração lá, parentes dela, com trajes, da roupa lá, enfim, e tudo que tinham. Era até difícil abraçar essa pessoa por conta de tantas coisas penduradas e tudo que tinha. Eu virei e falei assim, posso te dar um abraço? E fui ali então tentando interagir com aquelas pessoas e demonstrar todo o calor humano, mas virei para ela e falei assim, não se preocupa, porque o momento ali estava tenso. Se alguém me rejeitar, se alguém falar mal, se alguém me distratar, eu saio daqui dizendo, glória a Deus nas alturas. Porque a mim importa padecer por conta de Cristo Jesus. Eu não posso deixar de externar esse evangelho, eu não posso me intimidar, eu tenho que demonstrar isso a tempo e a fora de tempo, irmãos. E Pedro começa a se perder exatamente por quê? Ele estava pensando nele, pensando em aceitação. Lá, o grupo agora, essa turma se souber vão me rejeitar, vão me pegar, quem sabe, vão me botar numa cruz igual esse Cristo. Eu não vou ser aceito. Ora que minutos antes está Pedro andando lá, se achando o cara. Minutos depois, já, cadê a espada? Não tem mais espada. Sumiu a espada.
Sumiu a autoridade de Pedro. Agora ele está ao longe, cheio de receios, com o coração dividido. Nós negamos a Jesus para evitar que ele participe de alguns momentos especiais da nossa vida. Essa turma aí que está namorando, buscando namorar, aí fica, né? Ai, aqui achei bonitinho, lindinho de Jesus, belezura de Jesus. Estou te valorizando hoje, hein, Márcia Soriano? Eu não vou orar não, porque não é crente. Aí eu já até sei o que Deus vai falar, deixa isso de lado. Aí depois começa a andar com Jesus ao longe. Aí quando começa a dar problema, quer botar Jesus de qualquer jeito. Aí pior, Gisele, sabe o que acontece, Gisele? Depois que casa, aí começa a questionar assim, quem foi que disse que Deus uniu isso? Aí quer tirar o cônjuge e quer tirar Jesus, quer se ver livre de qualquer jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque lá atrás estava andando longe, não queria ouvir, não queria ter intimidade com o Pai. E o homem não recebe coisa alguma se do Senhor não for dada. O homem não consegue fazer nada, porque o próprio Cristo diz, sem mim, nada podeis. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas, irmão, se tem uma coisa que não tem como é andar longe de Jesus, se tem uma coisa que não há como é a gente ter uma vida fora da presença de Deus, não tem como flertar com Cristo, achar que, apesar dele estar diante da nossa vista, há aquela sensação de segurança, quando na verdade Cristo já está passando longe. Segundo momento, por que Pedro começou então a se afastar de Cristo Jesus? Porque ele usava armas carnais e não armas espirituais. Em todo momento, Pedro é impossível na carne. Mas parece que o Espírito não tinha vazão na sua vida para poder dominar os impulsos, controlar seus ânimos, para poder fazer da vida de Pedro uma vida controlada. Ele entra no terreno do sumo sacerdote. E ao invés daqueles soldados, quando chegam para prender a Cristo, de Pedro ter sacado a espada, ele devia ter sacado, era a palavra de Deus. Ao invés de Pedro estar fazendo o que ele fazia constantemente, cheio de atitude para combater com armas carnais, ele deveria perceber que o homem natural só vai agir dessa forma. Aquele que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. As lutas na sua vida, você está usando armas espirituais ou armas sempre carnais. Pedro usa arma errada, motivação errada, propósito errado. Ele consegue condensar todas essas coisas e a gente começa a perder batalhas, por exemplo, dentro de casa, sabe por quê? Nós estamos usando armas erradas. Tem gente perdendo filho para o homossexualismo, perdendo filho para o mundo, ainda bota o filho para fora de casa. Tem gente que está ruim aí no casamento, as tensões que tem, que é botar marido ou mulher para fora de casa, sai. Você tem que expulsar de lá, sabe quem é? É o Satanás. É isso que você tem que tirar. Mas por que não consegue? Porque está combatendo com as armas erradas. Tem gente perdendo emprego porque trabalha com motivação errada. Tem gente que está servindo a Deus à distância, sabe por quê? Começa a fazer a obra de Deus com um propósito errado. Acaba de adorar aqui, fica, olha, eu quero ouvir agora as pessoas dizendo, que voz, que coisa linda, que teclado, que acorde. Que sermão, domingo passado aqui foi uma revolução na igreja aqui, o culto, o sermão e tudo. Falei, miserável Anderson que eu sou, eu que não fico ali aos pés clamando, gemendo diante do Senhor, pedindo a palavra não, a palavra é dele, irmão, tudo é para a glória dele.
Sou nada, pó miúdo na balança. Mas parece que isso mexe com o nosso ego. O homem tem essa coisa, sabe, desse reconhecimento, dessa vaidade, desse pressuposto de aceitação, de que os outros reconheçam. E quando eu não concordo que o outro tenha uma honraria dessa, porque a mim nunca foi dado. Eu sempre tive aqui e ninguém nem nunca me entregou um saco de bala Juquinha. Como é que vem o pastor Anderson agora e está dando um troféu para ele? Meus irmãos, o que é isso que nós estamos vivenciando? Nós estamos completamente perdidos e deixando Jesus cada vez ficar mais longe quando não sabemos combater com as armas corretas. Um olhar de Cristo, no momento em que Pedro nega, Jesus passa e dá aquele olhar. Eu não sei se foi um olhar 43. Mas foi um olhar fulminante. E naquele olhar, a ficha do tal do Pedro cai. O problema é que às vezes Jesus está conosco olhando, Jesus está acenando, Jesus está dizendo: olha, presta atenção, meu filho, mais uma oportunidade, meu filho, mais outra vez, meu filho. E parece que não é com a gente, porque a voz de Jesus já não é mais audível. O gesto dele parece que está longe, tão longe, tão longe. Parece que está tão difícil a gente entender isso e trazer à memória a palavra do Mestre, porque nesse olhar, o que vem à memória de Pedro foi a palavra que Jesus falou: Pedro, tu vai me negar. O que vem à memória nesse olhar é a palavra de Deus. E se em nós não houver esse olhar de Cristo, e se em nós não houver esse redirecionamento, para que então venhamos nos lembrar da palavra de Deus, nós vamos sempre combater com armas carnais. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Se você quer ver fortalezas hoje cair na sua vida, se você quer ver realmente um território onde Cristo habita, onde Deus é Senhor e soberano, pare de lutar com armas físicas. Se valha das armas espirituais e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. O que levou Pedro a andar longe de Jesus, por último, a fazer pequenas concessões progressivas e danosas. Concessões pequenas. Ele vai progredindo para essas concessões. E depois entram os danos. Primeiro, a autoconfiança. Não ceda a isso não, irmão. Achar que você pode. Achar que você é capaz. Pedro, ele faz isso. Segundo, covardia e medo. Ele temeu a morte, ele temeu aquele momento, ele cedeu ao medo, e por isso que na Bíblia tem 366 vezes dizendo: não temas, não temas não. Você sabe por que são 366? Que você tem 365 dias no ano. A cada dia Deus está dizendo assim: não tema não. Mas de tempo em tempo tem um aninho aí chamado bissexto, aí tem mais um golinho aí para você ouvir mais uma vez: não temas. Pedro começou a ceder ao medo. Medo de ser incompreendido, medo de ser julgado, medo de não ser aceito, medo de tantas coisas. Terceiro momento, ele começa a entrar naquela rodinha de soldados lá na casa do sumo sacerdote, o que estava sendo preparado ali, o julgamento de Jesus. E isso dá um grande sermão. Se você for olhar a lei à época,
3 princípios basilares nos julgamentos de Jesus foram quebrados, rasgaram a lei. Eu não sei se lá tinha alguma coisa de Supremo Tribunal, alguma coisa assim, mas que rasgaram a lei ali, rasgaram. O negócio ali foi estranho, no julgamento de Jesus. Coisa foi feia. Sim, descaradamente fizeram isso, nesse julgamento. E Pedro está ali, só faltou acho que um carteado. Vamos jogar um carteado? Vamos participar desse momento aqui. E, em momento algum, Pedro se declara ser de Cristo. Pedro começa a negar a verdade. Quando alguém vira para ele e fala, tu é um dele, tu caminhava com ele, tu pertencia a ele, e ele nega dizendo, eu não. Negou a verdade. Pedro perde a palavra e faz um juramento mentiroso, quando ele começa a honrar e dizer, eu juro que eu não pertencia a ele. E se tem uma coisa à época que valia muito, era a palavra. Palavra. Pedro vai se perdendo nessas concessões e, por último, da maldição chega ao ponto que ele vai praguejar, ele vai esculhambar aqueles que andavam com Cristo Jesus. Olha que ponto, vem num caminho, numa progressão, essas pequenas concessões vão levando ao ponto que daqui a pouco vai olhar e falar assim, aí ninguém presta, aí não tem nada de bom, aí está tudo errado, a mente está obscurecida. Sabe por quê? Jesus já está ficando muito longe na caminhada. O problema são os danos. O primeiro dano que promove na gente, sabe o que é? Nos tornarmos mornos espiritualmente. Esse negócio de andar com Jesus de longe, irmãos, tem muita gente morna. É muita gente que tem tempo que não vem à igreja para congregar e o problema ainda chama-se Covid. Mas se tiver que ficar 4, 5 horas dentro do ônibus trancafiado, não tem problema nenhum. Se tiver que pegar uma condução, não tem problema nenhum. Mas para vir à igreja, meus irmãos, que sacrifício. E com todo respeito ao posicionamento de cada um, deixa eu só lembrar uma coisa para você. Meu irmão, nós fomos criados para congregar. Tirar a brasa do braseiro vai esfriar. Nós dependemos uns dos outros, e é na convivência que o Senhor vai trabalhando em nós. Negar isso é negar a palavra, é contar os dias que vai estar morno ou frio. O problema é Laodiceia. Conheço tuas obras. Igreja pomposa, né, irmãos? Tivesse que ser membro de uma igreja, falar Vila da Penha, uma boa liturgia, membresia top, não tinha problema com os nicolaítas, não tinha problema com imoralidade, primava por valor, igreja boa, igreja que prosperava, tinha um colírio, um pó que eles faziam ali que curava as moléstias, enfermidades. O negócio era muito bom para a vista. Indústria de tecidos, tapetes, famosa no mundo inteiro. Laodiceia. Mas Jesus olha para eles e fala assim: vocês são pobres, cegos e nus. E ele fala uma coisa que me chama a atenção. Fala assim: vocês são mornos. Não são frios, nem são quentes. Porque Laodiceia ficava num centro, você olhava para a direita, estava lá Hierápolis, olhava para a esquerda, estava lá Colosso. Aquelas águas frígidas, outros aquelas águas quentes, e elas desciam, chegava exatamente em Laodiceia uma água morna, aquelas águas termais bem quentes, aquelas águas bem frias, que eram águas terapêuticas, quando se juntavam, não servia para mais nada. E a pior coisa que tem é você estar com o pé dentro da igreja
a gente dizima, a gente canta até num coral, a gente dá até uma aula na EBD, mas quando a gente olha para a nossa vida, está morna, a gente percebe que Jesus já está longe. Que dano! A igreja de Laodiceia tinha perdido o fervor. O segundo dano é o dano da vida se tornar improdutiva. Porque se nós não tivermos ligados na videira verdadeira, é na videira verdadeira que a vida, é na videira verdadeira que Ele poda para que dê mais fruto, é na videira verdadeira que a vida abundante. O Salmo 1 fala: não se assente em roda de escarnecedor, não tente a aceitação desse mundo, não tente ser amigo do mundo que vai ser inimigo de Deus, mas quem está plantado junto ao ribeiro, a fonte correta, ligado à fonte certa, o fruto é na estação própria, as folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. Está improdutiva a tua vida? É um sinal de que Jesus pode já estar muito longe. E por último, terceira consequência é de vivermos como religiosos da fé, como viviam os fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, enfim, pessoas que estavam dispostos a cumprir regras, mas o coração já tinha se desviado da presença do Senhor. É uma vida fake, é uma vida fantoche, é uma vida de aparência, é uma vida onde as pessoas olham e veem em você uma pessoa religiosa, porque só você e Deus sabem o que você tem feito quando você está sozinho. Aí a gente transforma isso num estilo de vida. Eu queria concluir esse sermão dizendo que esse desânimo vai produzir apatia, indiferença. E tem tanta gente hoje dentro da igreja que esfriou, que os danos de andar com Jesus ao longe são enormes. Sabe por quê? Estão a cada domingo dizendo assim: eu venho só para receber, eu não quero me envolver com mais nada, eu tive uma decepção, eu não quero mais doar meus dons, eu não quero mais colocar meus talentos, tudo que o Senhor me confiou, não quero mais saber não. Hoje eu sou aquele que chega, ninguém percebe, e se puder eu vou embora e ninguém me nota. Cuidado, você pode estar andando com Jesus ao longe, bem longe. Queria que você curvasse a sua cabeça. Porque Pedro tentou ser o mais forte, mas se tornou no mais fraco. Ele tentou ser o melhor, mas acabou virando o pior. Ele tentou estar entre os mais chegados, mas ficou tão distante. Ele tentou estar perto fisicamente, ainda acompanhando Jesus, mas não percebeu que já estava tão longe espiritualmente, ao ponto dele negar 3 vezes e depois o galo cantar. Até o momento em que Jesus encontra com Pedro e vem aquelas 3 perguntas: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro começa a querer explicar isso, e chega ao ponto, da última vez ele se aborrece e fala: mestre, sabe que eu te amo, sabe que eu te amo. Irmãos, Deus não espera de nós um amor perfeito, mas Ele nos criou para andarmos juntos num relacionamento de intimidade com Ele. Não adianta querer andar com Jesus ao longe, vai concedendo até o momento que começa a praguejar. Não adianta querer achar que está andando com Cristo se Ele já está muito distante. Hoje o Senhor te chama, dizendo: vem, se aproxima.
porque fiel é esta palavra que, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que coisa linda é esse amor de Deus. E eu quero, nesse momento que a gente está adorando, a gente vai começar a adorar o Senhor, eu quero fazer um desafio de fé para a igreja. Quantos estão aqui nessa noite que esfriaram, estão desviados, estão dizendo: eu quero voltar, eu tinha um ministério, abandonei, eu me larguei no pecado, eu errei, eu esfriei com o Senhor, eu estou andando com Jesus ainda ao longe, mas nessa noite eu estou dizendo: eu volto, eu quero esse encontro, eu quero um reencontro, eu não quero mais viver concedendo, eu não quero mais viver vida religiosa, eu não quero viver vida improdutiva, eu quero viver a vida que Deus tem para mim. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, andar muito próximo a Ele. Eu estou dizendo ao Pai: eu estou voltando. Quantos estão nessa noite dizendo: pastor, ore por mim, eu estou voltando? Onde você está? Na galeria alguém dizendo: sou eu. Onde você está? Estou te vendo lá na direita. Deus te abençoe, vou estar orando pela sua vida. Isso, lá atrás, glória a Deus. Há mais alguém na galeria dizendo: pastor, sou eu. Há mais alguém? À minha direita aqui, estou te vendo, meu irmão. Glória a Deus. Há mais alguém dizendo: sou eu. Erga sua mão onde você está. Eu quero orar com você, por você. Glória a Deus. Que atitude, que gesto, coisa linda, é isso que Deus quer. Há mais alguém? Aqui à minha esquerda, estou vendo vocês duas, muita gente mais aqui. Você que é o centro, lá atrás, você também. Há mais alguém dizendo: pastor, eu esfriei, mas eu estou voltando, eu não vou ficar longe. Eu não vou ficar mais dessa forma, mas vou viver para a glória dele. Alguém no chat dizendo: eu esfriei, pastor, eu estava andando com ele ao longe, mas nessa noite eu volto, eu retorno para a glória do nome do Senhor. Escreve aqui para a gente: pastor, estou voltando, não vou viver mais dessa forma. Enquanto estamos adorando ao Senhor, você vai orando, você vai entregando, e logo após nós estaremos orando pela sua vida, pela sua decisão.